no profundo com o Espírito Santo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 18, na NVI vai dizer assim: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Eu gosto de trazer o significado de algumas doutrinas que a Igreja Batista também trabalha, por serem doutrinas bíblicas. Quando você olha para a doutrina do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, isso envolve a pneumologia. Pneuma, respirar. Logia, estudo. Estudo do fôlego. Estudo do respirar. É o vento. Então, quando você fala a doutrina do Espírito Santo, está falando o quê? Do ruar, do vento, do sopro de Deus sobre a igreja. Eles ouviram um som de um vento impetuoso, em Atos capítulo 2. Ouviram o barulho do som, o barulho do vento, o som do vento. E quando a igreja está ali reunida, o Espírito Santo veio sobre eles e trouxe o quê? O fôlego, o agir do Espírito. Isso você vai ver no Antigo Testamento, aonde o Espírito entrava e saía. Quando Deus vai criar o homem, Ele sopra sobre a sua face o fôlego de vida, o ruar de Deus. Você vê em Ezequiel 37, quando o exército está de pé, você percebe claramente que depois que o exército ficou de pé, Deus vai soprar o Espírito do homem nele, e depois Deus vai soprar o Espírito de Deus sobre aquele exército. Então você tem, uma doutrina bíblica, falarmos da pessoa do Espírito Santo. E ao mesmo tempo também temos a doutrina que vai ensinar a martiologia, que é a doutrina do pecado. Você tem a doutrina onde vai falar da soteriologia, que é a doutrina da salvação. E assim a Bíblia ela vai trabalhando na sua teologia várias temáticas, aprofundando claramente o que? A busca, o entendimento, o conhecimento. Mas eu quero destacar hoje essa visão do Espírito Santo. Por quê? Porque muitos estão alimentando já há alguns anos isso, no meu próprio concílio, isso é pergunta no concílio batista. Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? E a primeira resposta que a gente fala é a terceira pessoa da Trindade. E eu quero tirar isso em nome de Jesus. Se me descredenciarem, tudo bem, eu fico com a palavra. Porque nós dizemos muitas vezes o quê? O Espírito Santo é a terceira pessoa. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quem foi o campeão da Copa de 94? Brasil, demoraram a responder. O campeão, hein? E o vice-campeão? Itália. Quem falou é esportista. Eu conheço quem é essa voz aí. Agora você sabe, não fala se você souber aí, abençoado. Te conheço. Quem ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo de 94? É um desespero. Já está pesquisando no Google. Não faz isso não se distraia. Nós não sabemos. Terceiro time de futebol que ficou ali na Série B do ano passado. Não fala que é o Vasco, que não foi. Você não sabe quem ficou em terceiro local. Você não sabe. Muito mal sabe o segundo, e olhe lá, e às vezes nem o primeiro. Como é que você vai lembrar da terceira pessoa do Espírito Santo de Deus? Você não vai conseguir lembrar. Então o que a gente faz? Nós colocamos num pódio, primeiro Deus Pai, segundo Deus Filho, e terceiro Deus Espírito Santo. Aí o que aconteceu na história? Muitas igrejas e lideranças eliminaram a terceira pessoa, e ficaram só com a primeira e a segunda. Só que a Bíblia nos mostra que é o Espírito Santo que nos guia na verdade. É o Espírito Santo que enche a igreja. Só há igreja se houver a presença do Espírito Santo de Deus. Então deixa eu tirar isso da sua história em nome de Jesus.
Não diga mais que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Glória a Deus. Diga assim: o Espírito Santo é a pessoa importante na Bíblia e na minha vida. Glória a Deus. Então fala assim: não tem mais terceira pessoa não. Pode aplaudir ao Senhor. Como que a igreja de Éfeso surgiu? Nós estamos lendo a carta de Paulo aos Efésios. Eu queria trazer um pouco para você desse contexto, não só da cidade, mas também o que a igreja de Éfeso viveu. E eu creio que quando eu começar a falar dessa igreja aqui um pouco, não vou trazer tantas coisas assim, você vai começar a perceber uma certa ligação com a nossa comunidade de fé hoje. Eu estou segurando aqui, tá vendo? Em nome de Jesus, estou aqui, ó. Me deram uma aula de como segurar o microfone, viu? Estou segurando aqui e está fazendo barulho. Então não sou eu, amém, igreja? O sonoplasta, por favor, hein? Cuidado aí. Igreja de Éfeso surgiu como? O apóstolo Paulo estava na terceira viagem missionária. Depois de fazer uma viagem na província da Galácia, depois ele faz outra na província da Macedônia e da Acaia. Então Paulo ele está em trânsito, Paulo está em viagem, Paulo está em percurso, evangelizando, pregando, plantando igreja. Paulo está anunciando o evangelho de Jesus Cristo, cujo ele vai se denominar prisioneiro desse evangelho de Jesus Cristo. E é interessante porque quando Paulo vai chegar em Éfeso, Paulo está em Roma, Paulo está preso. E Paulo agora vai escrever a essa igreja de Éfeso preso. Paulo escreve quatro cartas preso. E é interessante porque, aparentemente, você só sabe que ele está preso porque ele escreveu, porque parece que ele está muito livre. Enquanto a terra pode trazer as algemas, ou colocar você nas prisões terrenas, ser preso, por exemplo, você pode ser livre dessa perseguição, porque você carrega quem? O Espírito Santo, que te faz ser uma pessoa livre, liberta nele. Então Paulo está em movimento. Agora Paulo ele vai se concentrar na Ásia. Ele se concentra na capital da Ásia, em Éfeso. E aqui você precisa trabalhar comigo, abra sua mente para isso. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele vai desenvolver algumas ações nessa cidade. Isso vai se refletir obviamente na igreja. Isso da igreja vai refletir novamente na cidade. Porque Paulo não ficava preso a um templo, Paulo andava nas comunidades. Paulo trazia ofertas de uma cidade e levava lá as outras, ou comunidades, o povo de Deus. Essa cidade era uma das cidades mais ricas do mundo, e a população dela tinha aproximadamente 300 mil pessoas, uma cidade boa, grande. E aí Éfeso era uma cidade marcada por algumas coisas, que você vai começar a fazer sintonia agora. Vai começar a perceber nossa realidade hoje também aqui. Idolatria. Essa cidade hospedava o templo de Diana dos Efésios. Lá em Atos capítulo 19, você vai lembrar quando aqueles homens que estavam ali, mulheres que estavam ali na cidade de Éfeso, adorando Diana dos Efésios, souberam que ali tinham judeus convertidos a Cristo, eles começam a gritar 2 horas sem parar: grande é Diana dos Efésios. Agora você tenta imaginar você numa cidade, pregando o evangelho, o povo descobre que você é crente, filho de Deus, que você segue Jesus Cristo, eles se reúnem nos locais, avenidas ou praças públicas, e começam a gritar 2 horas sem parar: grande é Diana dos Efésios. Como você se sentiria? O que você faria diante de um quadro desse? Esse povo ele vai desenvolver nichos, imagens, miniaturas, como medalhões de Diana dos Efésios, e é um produto que eles desenvolvem para a venda para que tivessem lucros. Para quem? Vender para quem? Para os turistas que chegavam até ali, porque era uma cidade riquíssima, uma cidade poderosa, uma cidade onde tinham muitos turistas passeando por ali e investindo naquela cidade. Então eles chegavam ali, o emblema, o desenho era de grande Diana dos Efésios, eles compravam esses emblemas e levavam para as suas cidades.
Ao mesmo tempo que eles chegavam e patrocinavam, eles estavam também levando a idolatria daquele povo para as suas cidades, para o seu contexto de vida. Uma cidade marcada pela feitiçaria e pelo ocultismo. E Jesus vai combater contra isso. Jesus vai debater, quando escreve ali o Evangelho de João, movimentos de misticismo, ocultismo, aonde Cristo vai trazer o Evangelho, e ele fala isso para os discípulos, e Paulo está dando continuidade, e isso era uma vertente também em Éfeso. Paulo, irmãos, quando ele chega ali, ele prega o Evangelho, e algo tremendo acontece em Éfeso. Um dos maiores avivamentos da história vai acontecer na cidade de Éfeso. Você vê teólogos, estudiosos, pastores, líderes, escritores, colocando a cidade de Éfeso como um movimento de avivamento, como poucos no mundo e na história como aconteceu. Você vê uma varredura de Deus. A feitiçaria entrou em declínio por causa da mensagem do Evangelho. As pessoas convertidas, elas lançavam fora a feitiçaria e queimavam seus livros de magia em praça pública. Quando o avivamento chegou em Éfeso, o que começaram a fazer? Pessoas que compraram e investiram durante anos em livros de ocultismo, feitiçaria, começaram a trazer nas praças públicas e jogarem esses livros em praça pública. Há um valor no estudo que traduz em aproximadamente R$1 milhão o investimento em livros de ocultismo na cidade de Éfeso. Você tenta imaginar isso? Pessoas trazendo os livros e falando assim: olha, isso aqui agora é lixo, porque eu encontrei meu Redentor. O avivamento entrou, então o lixo sai. Glória a Deus, irmãos. E ninguém precisou pregar para eles. Na hora que o Espírito se moveu em Éfeso, as pessoas já começaram a pregar todo o lixo das suas casas e começaram a lançar em praça e começar a queimar aquele incêndio dentro, ali naquele ambiente, nas praças. A palavra de Deus prevaleceu naquela cidade e por causa desse avivamento foi presenciadas as manifestações de Deus. Igrejas foram plantadas nesse lugar. Quais são as igrejas? Se você ler Apocalipse, ali logo no início, você vai ver a igreja Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo, Colossos e Herápolis. Todas essas cidades hoje, esses nomes, eles estão lá na Turquia agora. Você começa a perceber um movimento do Espírito em levar um homem para um lugar. Esse homem, ele começa a pregar o Evangelho, ele é perseguido, mas ele resiste. E eu falei semana passada, quanto mais resistência, isso vai determinar o tamanho da tua conquista. É nessa resistência que o apóstolo Paulo permanece ali firme e constante. Ele vai falar sobre isso. Ele vai começar a dizer: olha, sede firmes e constantes. Eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho. E Paulo não era um homem covarde. Paulo não foi um fracassado. Paulo não foi um menino. Paulo foi um homem cheio do Espírito Santo, que aonde chegava, ali anunciava as verdades do Evangelho de Deus, falava da cruz de Cristo, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo espancado, mesmo sendo preso. O seu ministério vai acabar dentro daquela prisão, lá escrevendo a Timóteo a 2ª carta e dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Do início ao fim, de Atos 9 até a 2ª carta a Timóteo, você vê Paulo constante, espancado com atrocidades, com ferimentos, com espancamentos na parte da frente, com as marcas daquele chicote na parte de trás. Paulo preso. Paulo vai escrever ali um capítulo inteiro sobre as marcas, aonde ele trouxe aquele sofrimento todo no seu corpo. Mas enquanto aprisionavam ele fisicamente, o apóstolo Paulo escrevia as cartas para as igrejas de um modo livre, guiado pelo Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa: nenhuma religião prende um homem desse jeito. Nenhuma religião vai conseguir entrar no coração de uma pessoa, nenhum nome na terra vai conseguir entrar no coração de uma pessoa e essa pessoa dizer assim: eu vou morrer por isso aqui. Mas o Evangelho tem esse poder. O que antes para mim era lucro, agora é esterco. O que antes eu vivia numa filosofia, num conhecimento, agora isso é esterco, porque eu encontrei a esperança, Jesus Cristo de Nazaré. Paulo sai dessa cidade, irmãos,
de Éfeso depois, e ele vai para aos pobres da Judéia. Devido à fome no mundo, Paulo faz campanhas e ali ele vai falar, ajudar, contribuir e propagar esse evangelho poderoso de Cristo. Quando ele chega na Judéia, Paulo é preso e levado para Cesareia Marítima e fica 2 anos preso ali sobre a acusação dos judeus. Acusações injustas. Ele opta por ser julgado em Roma devido à trama para matá-lo. Ou seja, mesmo fazendo o que era certo, Paulo está sendo preso. Mesmo fazendo o que era correto, Paulo está sofrendo. Mesmo fazendo a obra de Deus, Paulo sofria com as consequências por fazer a obra de Deus. E deixa eu te perguntar uma coisa aqui nessa manhã. Será que nós, como povo de Deus, estamos persistindo, perseverando, quando as coisas não estão funcionando como a gente deseja e quer? Será que a igreja de Cristo hoje, ela está dando respostas, mesmo quando o cenário é um cenário de inferno? Será que a nossa família tem representado Cristo, mesmo quando os vizinhos vão tacando ovo, pedra, tijolo, falando mal? Nós temos que fazer uma análise hoje, porque eu creio em um avivamento sobre Santa Felicidade, sobre os bairros aqui em volta, sobre as famílias, e Deus não vai descer anjo mais para fazer isso, não. Ele vai mandar os anjos para proteger o seu povo, ministradores. Mas a igreja é que proclama o evangelho de Cristo. Quantos querem ser propagadores desse evangelho? Você deseja ver um avivamento em Santa Felicidade? Nas escolas? Amém. Essa semana eu fui na casa de repouso. E eu sentei à mesa com um padre de 92 anos. E no outro lado da mesa, a vovó, uma assembleiana, de 96 anos. Eu fui orar por uma situação que os proprietários me ligaram. Falei assim: pastor, a coisa fugiu do controle, o senhor pode vir aqui? Assim, amanhã eu vou ir. Essa pessoa que estava ali fora da sua razão, ela gritava de 5 a 6 horas sem parar por dia. Grito, pensa num grito que as pessoas, quando eu cheguei lá, as pessoas que estavam ali cuidando, com olho fundo, dormindo 2 horas por noite. Pensa uma coisa assim desafiadora. Eu confesso que quando eu fui chamado lá, eu falei assim: Senhor, o que eu vou fazer lá? Se já está desse grau. E eu cheguei, ouvi todo o contexto, e falou assim: me leva até ela. Ela estava numa sala isolada, e quando nós entramos na sala, ela estava lá: socorro, 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 socorro. E ela tem algumas disfunções emocionais também. E eu comecei a conversar com aquela senhora de 90 anos. Eu falei assim: Senhor, o Senhor é poderoso. O Senhor pode fazer essa mulher agora levantar e sair correndo. Eu creio no teu poder. Ou o Senhor pode colocar um comando na mente dela e tudo entrar em ordem. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração: só ame essa mulher. Só invista nela um tempo. Só fale de mim para ela. Só isso. E essa mulher, uma mulher cristã há mais de 35 anos. Conhecedora do evangelho. E começamos a conversar, e ela tinha uma dor que dói em toda a pele dela. Onde encosta, dói. E eu comecei a pedir autorização e comecei a ministrar na vida dela ali. E começamos a orar. Irmãos, eu confesso a vocês que eu tinha fé. Mas depois do que eu vi aquilo, eu tenho muito mais fé ainda. Quando nós começamos a ministrar, ela ficou olhando, ela tem uns olhos azuis. Ela começou a olhar dentro dos meus olhos, só que ela não conseguia me enxergar. Ela falava assim: quem que está aqui? Quem que está aí? Quem é? Quem é você? E ela falava. E aí eu apresentei: eu sou o João, eu sou um pastor. Pastor? Ah, que legal. E ali o pastor pode orar pela senhora, por favor. E começamos a orar, e oramos ali um bom tempo, ministramos.
fomos quebrando as dores e levando tudo para a cruz. Isso foi mais ou menos uns 40 minutos, mais ou menos, 30 minutos, 40 minutos. E oramos, e dei um abraço nela, ela ficou deitadinha. Isso foi na quarta-feira, eu tinha saído da Bambinata para ir para lá. E eu fui embora. Aliás, sentamos para tomar um café com os idosos lá, ficamos lá mais 2 horas. E fui para casa. Eu falei assim, olha, quando ela começar a gritar, eu creio que não vai gritar mais. Mas se ela gritar, você faz um viva voz, eu vou orar de onde eu estiver. Ela, tá bom, pastor. Irmão, isso foi quarta-feira. Até nesse exato momento, meu telefone não tocou. Você pode aplaudir Jesus por isso? Você vai começar a ser usado em lugares que você tinha até medo de entrar. Só que você tem que tomar uma decisão. Ou você decide entrar, ou o inferno vai ficar lá dentro ainda. Ou você decide pôr o pé, ou o diabo vai colocar os seus servos lá. Ou você decide ser um agente que proclame a verdade, ou o diabo vai levantar pessoas para proclamar a mentira e vai aprisionar vidas. Então, ou a igreja tem essa disposição, que o apóstolo Paulo escreve 13 cartas sobre isso, de uma igreja que triunfa no céu e proclama a verdade na terra. Uma igreja que avança em vitória, cujo reino está indo à frente, cujo reino está sendo estabelecido quando a igreja estabelece naquele lugar. Eu digo para os alunos aqui, que estudam, alunos que estão ainda na fase do ensino médio, universidades, eu tenho falado isso há mais de 10 anos. Infelizmente, nós temos hoje alunos que são membros da igreja, que estão ficando com meninas o tempo todo, estão dando péssimos testemunhos, estão negociando princípios, e quando oferece a droga até aceita. Pai, mãe, converse com os seus filhos, veja se ele não está se envolvendo com uma menina, com um garoto, e daqui a pouco engravida. O evangelho, irmãos, na vida dos pais, é para proteção, é para saber, é para ouvir, é para saber o que está acontecendo lá, meu filho, eu vou te buscar na escola hoje. Não é deixar o filho chegar com a notícia assim, ih pai, aconteceu. Não. Amém, irmãos? Então saiba o teu filho estuda naqueles colégios, tira um dia e vai lá. Irmãos, eu era briguento na escola. Meu pai foi saber de brigas agora, depois de ter a segunda filha. E eu teve um dia que eu briguei, eu arrumei um problema, que eu fui separar uma briga, Caio. Eu fui separar a briga, e aí o cara olhou e falou assim, ah é? E me marcou. Quando eu saí da escola, tinha uma gangue me esperando. Eu falei assim, por que essa gangue veio para me salvar? A gangue só apontava assim, ele está ali. E eu estou andando e o dedo está apontando. Eu falei assim, sou eu, mano, me marcaram, vou morrer. E aí, irmãos, eu estou tentando correr, de repente eu viro o Daiane dos Santos. O garoto me dá um soco na minha nuca e eu dou uma cambalhota para frente e já saio correndo, levantando já. Quando eu estou do outro lado da escola, que tinha bares já, né, naquele tempo, eu estou vendo um irmão meu adotivo já vindo com segurança, maior que o Maurício, maior que o pastor Rubem, assim, bem alto, mulatão. Eu falei assim, glória a Deus, Deus mandou os reforços. Foi uma loucura. Daquele dia em diante eu tomei uma decisão, nunca mais eu brigo na escola. Nós saímos da nossa escola e íamos na escola de trás, e ficávamos esperando a patota, que era outra gangue. Alô, filho do pastor da igreja. Era Joe. Lixo atrás de lixo, até eu ser ameaçado com uma arma na minha cabeça, num sequestro, e Deus mudar a minha vida, transformar a minha história. Hoje eu bem casado com as minhas filhas que não brigam na escola, glória a Deus por isso. Aliás, a minha filha mais nova caminha até com a criança que tem autismo. Minha filha ama cuidar dos autistas. Olha que loucura, paradoxo. Eu brigava e ela cuida. Glória a Deus. Por que o pastor está falando isso? Porque o meu pai e a minha mãe estavam de joelhos, mas teve um dia que eles iam lá na escola. Como é que está o João Brito aqui? Como é que está o meu filho aqui? Ó, o seu filho está aprontando. Aí meu pai se tornou o capelão da escola. Aí
estou com a minha patota, né? Eu não era o comandante não, mas era o vice, né? Não era rei, mas era o Naamã ali, sabe? Com as minhas lepras. E eu estou ali entrando, de repente a batota já tinham feito já um estrago. Não vou contar aqui não, senão você vai me expulsar da igreja. E aí a diretora vinha, a diretora era tão cheia do Espírito Santo, e era mesmo, que um dia nós combinamos de estourar um cano dentro do banheiro das meninas. Fizemos um cabeção de negro, lembra disso? Um cabeção assim, uma faísquinha, e aquele negócio explodiu. Só que a gente já tinha saído do banheiro 10 minutos antes. Chegamos na sala, tal, tranquilo, beleza, 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 beleza. Meia hora depois, vem aquela senhora parecendo um Robocop. Eu falei assim, tomara que ela não pare na nossa sala. Pensa aquela mulher, irmão, cheia do Espírito Santo, que ela sentia o cheiro. Onde é que está a pólvora na mão deles? Onde é que está a pólvora na mão deles? De repente, irmãos, ela para na porta e já começa, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, e outros também já orando, outros já clamando, todo mundo virou crente naquela hora. Ela fala assim, João Brito, Leonardo, Jefferson, direto para a minha sala. Eu falei assim, quem falou para ela? Não tinha câmera nesse tempo. Uma mulher dominada pelo Espírito de Deus. Ela falou assim, hoje vocês vão conhecer o capelão. Eu, o que é isso, capelão? Ela assim, vocês vão conhecer hoje. E eu estou andando, irmãos, naquele corredor longo, de 10 metros. A porta da desesperança abre. Está um homem chamado Sebastião Brito sentado. E ele com a varinha não, que era a régua, né? Com a régua assim, ó. Aí eu falei assim, finge morto, babo. E ele falou assim, agora meu filho, eu vou trabalhar aqui. Acabou essa farofada. E acabou mesmo. Eu andava igual o anjinho Gabriel na escola. A paz, a paz, a paz. Irmãos, a nossa salvação, ela é obra de Deus. Deus o Pai nos escolheu, Deus o Filho morreu por nós, e o Espírito Santo aplica a redenção da salvação em nossos corações. Sem o Espírito Santo, essa igreja não experimentaria o arrependimento. João 16, 8. Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Uma igreja que não carrega o Espírito Santo, ela não vai ver arrependimento. Porque o arrependimento é gerado pelo Espírito. Por isso também vai dizer regeneração, nascer de novo. E nós não nascemos da carne mais. Não tem como você voltar para o ventre da sua mãe. Mas o Espírito Santo vai gerar salvação, arrependimento, e você vai nascer do Espírito de Deus. É por isso que o homem velho vai para a cruz, e agora o Espírito em você, você tem uma nova identidade, uma nova criatura a partir de Cristo. Então até a cruz, você vivia do seu jeito. Na cruz o teu eu morre, e a partir da cruz você começa a revelar quem Cristo é. Então, sem arrependimento, não tem obra interna do Espírito. Sem arrependimento, não há começo de um processo de santificação nesse corpo, nesse trabalhar de Deus. E João Batista vai falar do arrependimento. Jesus começa o seu sermão, quando ele chega para pregar sobre arrependimento. E os discípulos, como o apóstolo Pedro, já ali no início de Atos, vai pregar sobre arrependimento. Por quê? Porque o Espírito estava sobre eles. Sem o Espírito Santo não há novo nascimento. Você lembra de João 3 com Nicodemos? Jesus ia assim, mas como que eu vou nascer de novo? Volto para o ventre da mãe? Não. Sendo estudioso, você não entendeu isso? É impossível. Mas é o Espírito que vai convencer você pelo lado de dentro. Olha o que diz Tito 3:5. Ele fala do lavar da regeneração do Espírito Santo. Regenerar é gerar de novo, ou gerar novo. Então a regeneração é um trabalho que só o Espírito Santo faz. Religião não faz, igreja não faz, pastor não consegue, líder não consegue. Aí eu vou converter uma pessoa. E tem gente que ainda diz assim, né? Eu preguei, ela se converteu porque eu é que falei para ela. Não, bênção. Quando você falava da palavra, o Espírito Santo estava agindo naquele encontro, o Espírito estava gerando ali, quebrando aquele jugo, estava transformando aquele coração de pedra para colocar um coração de carne. E agora a sensibilidade
entrou, o Espírito agiu, ela falou assim, eu não consigo mais resistir, eu quero entregar minha vida a Jesus. O Espírito Santo fez tudo, você só foi o instrumento de declarar a própria palavra de Deus. E é por isso que Nicodemos entra em parafuso, porque ele não conseguiu entender isso, mas no final, lá no finalzinho, quando Jesus Cristo é morto, você vai lembrar que eu falei de José de Arimateia, e quem estava lá para cuidar do corpo de Cristo? Nicodemos e José de Arimateia. E Nicodemos, por mais que tenha ficado oculto um tempo, agora, pela fé em Cristo, está se expondo e dizendo, olha, vamos cuidar dele. Eu comprei perfume, e isso foi anunciado, as pessoas viram, ou seja, Nicodemos não tinha mais medo, não era mais um agente secreto, glória a Deus. Nicodemos agora era um filho de Deus que estava cuidando do corpo morto de Jesus. Glória a Deus. Sem a ação do Espírito, você não é selado. O que é isso, pastor? 2 Coríntios 1, 21 e 22. Ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com sua propriedade, como sua propriedade, e fez habitar o seu Espírito em nossos corações, como garantia de tudo que está por vir. Então, como é que funciona esse selo? Quem aqui já viu as cartas? Carta só chega no destinatário com um selo. Qual era o nosso destino, irmãos? Diga inferno. Você está em Cristo, nova criatura. O Espírito Santo entra em você imediatamente, e agora ele colocou um selo, não é na tua testa, não é no coração, é um selo dentro de você. Quando o inferno se levanta, ele olha e fala assim, ali nós não podemos mexer, porque ele está selado com o Espírito Santo, o sangue de Cristo, que é a aliança que temos com ele agora, é uma marca sobre a sua vida, e o inimigo não pode tocar nos eleitos, o inimigo não pode tocar nos filhos, o inimigo não pode tocar naqueles que foram selados, o inimigo não pode tocar naqueles que carregam o sangue de Cristo sobre eles. Então o anjo da morte passa, aleluia, e não pode tocar nos filhos de Deus. Porque agora você vai morrer, humanamente falando, esse corpo vai para a terra, mas o Espírito vai para aquele que te deu. Ou seja, você vai morar eternamente com o Senhor. Por isso que você precisa do selo do Espírito Santo. Por isso que o ser humano, ao reconhecer Cristo, ele necessita dessa marca. É o selo, é a marca do Espírito na vida de uma pessoa. Sem a ação do Espírito, você não é filho. Então perceba a importância de termos o Espírito Santo em nós. Romanos 8, 14 a 17, vai dizer assim, pois todos os que são guiados, olha isso aqui, irmãos, grifa esse texto na tua Bíblia, marca ele, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são, então como é que você se torna filho de Deus? Porque o Espírito Santo te guia. Parênteses, quem está te guiando hoje? Eu me guio. Você não é filho, você é escravo. Agora, se você é filho, o teu norte é, Senhor, fala que eu ouço. Me dirija, eu serei guiado. Me dirija para aquele lugar que o Senhor deseja. Então, preste atenção nisso. Não precisa do pastor ficar dizendo para você se você deve ficar tomando umas guariba aí da vida. Não precisa do pastor ficar ensinando para você que programa de televisão você deve assistir. Qual é a roda que você vai se assentar. Não precisa do pastor ficar colocando regras. Regra número 1, faço ou não faço tatuagem. Regra número 2, falo ou não falo com aquela pessoa. Regra, não. O Espírito não te guia. Amém? Então o que o Espírito Santo está falando com você? O que o Espírito Santo está te direcionando a falar, te direcionando a fazer? E aí não fica tão pesado para a figura pastoral, fica até mais leve. Porque você fala assim, Espírito Santo, o Senhor iria nesse lugar?
Senhor Jesus, o Senhor entraria nesse ambiente? O Senhor usaria esse tipo de coisa? O Senhor falaria desse jeito? Então não precisa de você ficar pensando que deve ficar amordaçado por um pastor, por uma regra, por uma liderança, não. Quem te guiou, quem te libertou, quem está selado na sua vida, quem te marcou com a promessa gloriosa da presença do Espírito Santo, foi o Espírito Santo de Deus. Não foi um líder, não foi um pastor, não foi uma denominação, não foi uma placa. É o Espírito que te guia. E se Ele te guia, você é filho. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E Ele vai continuar dizendo: porque vocês não receberam o espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receber o espírito de adoção, por meio da qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Olha que lindo isso aqui. Você é filho de Deus, então o que você vai herdar? A eternidade. Só que Deus é incrível. Eu vou herdar a eternidade como filho, que é a promessa dele, mas ele vem, Eclesiastes, e coloca a eternidade dentro dos filhos de Deus. Então você carrega a eternidade, mas eu vou para a eternidade, viver na eternidade. Eu carrego a eternidade, haverá um momento que eu vou subir, eu vou ver essa glória na Nova Jerusalém, glória a Deus por isso. Mas ele colocou esse amor, essa graça, essa eternidade dentro do povo de Deus. É por isso que o mundo não consegue compreender isso, porque o mundo caminha pelo que é terreno, nós caminhamos por aquilo que é eterno. Por isso que nós somos filhos do Pai da eternidade, aleluia. O Pai da eternidade já está lá, irmãos, e haverá um momento que Ele manda o Filho: pode buscar o meu povo, e o Filho vai descer, é a segunda vinda de Cristo. E quem Ele busca? Os selados. Quem é selado aí? Dá uma glória a Deus. Ele busca os filhos, ele vai buscar aqueles que são os herdeiros, ele vai buscar aqueles, e detalhe, nós cremos que passaremos pela grande tribulação. Sabe quem vai sair das mãos de Jesus na grande tribulação? Ninguém. Porque Deus diz a palavra que os filhos de Deus, Jesus não deixará escapar ninguém. Mas se você não é filho, você nem está nas mãos dele. Então não é que você vai se escapar, a verdade é que você nunca esteve dentro. Então a Bíblia me mostra que é uma oportunidade de nós estarmos debaixo dessa aliança, desse governo do Espírito, porque quando a tribulação, a grande tribulação chegar, nós seremos perseguidos, muitos santos morrerão por causa da perseguição, mas Ele não vai deixar você escapar das mãos dEle, porque você é filho, e quem é filho está selado, protegido, amparado, governado, e dentro da sua boa, perfeita e agradável vontade, e a vontade do Pai é salvar a todos. Hoje nesse culto, você pode sair daqui no profundo com o Espírito, ou no profundo com a terra, você que vai optar. Sem a ação do Espírito não há herança, sem a ação do Espírito não há aperfeiçoamento dos santos. Irmão, isso aqui é poderoso, Efésios 4, de 7 a 16, olha o que diz a palavra, Efésios 4, de 7 a 16, não vou ler todo, mas olha só o que está no verso 11, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros a profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então o que o Espírito Santo faz? Ele levanta uns para profetas, outros para apóstolos, outros para mestres, pastores, lideranças. Isso tem a ver com o quê? Com o corpo. Nós não vamos precisar usar todos esses mecanismos, essas liberações dos dons, dos ministérios no céu. Isso é para a terra. É quando alguém tem um dom de cura e vê alguém doente e fala assim, deixa eu ser bênção na sua vida. É quando alguém tem o dom da liberalidade na vida financeira. Eu vou ofertar, eu vou investir no reino, eu vou entregar isso aqui, eu não tenho medo, eu não fico preso aos recursos, mas eu quero investir na obra do Senhor. Não, eu tenho o dom do serviço. Não, eu tenho o dom da profecia, eu estou falando a palavra de Deus. Não, eu tenho o dom de discernimento de espíritos. Como isso é importante hoje. Você tem que ter esse pedido a Deus, Senhor, eu quero ser cheio, irmãos. Deus está nos chamando, como eu falei semana passada, a um novo nível. E sabe o que você pode começar a orar a Deus? Ao invés de você pedir recursos, e você pedir bens, e você pedir para ser abençoado, Senhor, me libera os dons.
que são os presentes de Deus disponíveis. Então clame pelos dons. Aí Deus te dá o dom de cura. Aí você chega lá e vai assim: tá dodói aí? Tô. Vem cá. Aperfeiçoando os santos. Você está com problema? Está com um sentimento assim de se sentir para baixo? Eu vou te dar uma palavra de encorajamento. É um dom. Fé. Milagres. Irmãos, eu creio. Por isso que eu fico louco. Eu fico maravilhado no meio dos louvores. E olha, não vem trazer problema no meio dos louvores, senão eu te agarro aqui, a gente vai pro chão junto, porque não tem problema no meio dos louvores. Aliás, Deus resolve os problemas no meio dos... Aleluia! Então você vê um menino desse tocando, você vê os meninos tocando, o grupo cantando aqui uma canção, aí o ambiente, isso já está acontecendo, amém, igreja? Esse ambiente está tomado pela presença, a ação do Espírito Santo. Ministradores aqui estão ministrando poder sobre a igreja, colocando cante um aleluia, levanta um aleluia, declare a palavra de Deus. E no meio desses louvores, milagres começam a acontecer. Alguém levanta: eu fui curado, eu fui restaurado, o sangue que jorrava acabou, a minha dor no braço acabou, minha dor de cabeça crônica foi embora. Essa é uma realidade de uma igreja governada pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero isso, e eu creio que nós queremos isso juntos. Nós vamos ver isso mais. E deixa eu te trazer uma palavra sobre dons de línguas. Pelo amor de Deus, para de ficar bitolado e preso nessas coisas. Ah não, pastor, porque eu estou aqui. Irmão, se tu tem dom de língua, ore em línguas. Dá glória a Deus. O pastor aqui, eu vou te trazer um conhecimento de doutrina batista. O pastor aqui não tem costume, vocês já viram isso? Estou 6 anos. Não tem costume de ficar ministrando em línguas à igreja. Porque biblicamente tem 2 vertentes. Você fala, ministrar em línguas à igreja, alguém tem que traduzir, irmãos. Glória a Deus, irmãos. E se não tem tradução, intérprete, pode ser. Não vai ficar ministrando em línguas. Agora, você está na sua cadeira aí, orando, adorando. Irmãos, eu faço isso aqui direto. Estou aqui cantando e estou aqui orando em línguas, falando em línguas. Estou aqui adorando a Deus, do meu jeitinho aqui. Então não fique preso. Não, porque tem um batista do meu lado, tem um assembleiano. Tem assembleiano, então cuidado, hein? Tem um presbiteriano. Não, irmão, aqui é corpo de Cristo. Está escrito, é para adorar, é para clamar, é para pedir. Não tenha medo disso. Não fica preso a isso. Porque às vezes a gente fica limitando o Espírito Santo. E se o Espírito Santo te pegar aqui? Como é que fica? E chapar aquelas crianças lá em cima com o Espírito Santo? Porque a Bíblia diz: não se embriague com o vinho. E se você não está embriagado com o Espírito Santo, você está em pecado. Porque foi um mandamento, um decreto. Então a gente se embriaga com o vinho da Reno. Mas a gente não quer se embriagar com o Espírito Santo. Irmãos, eu sou filho de pastor batista. Nasci na igreja batista. E eu conversei com o pastor. Um crime. O cara tem um discernimento espiritual. Eu falei assim: ó, tem 2 pastores aqui. Veja se isso é obra do inferno. Tem 2 pastores aqui. Irmão, estou bem na minha igreja aqui. Assim eu posso pregar aqui. 2 pastores idosos. Tem 2 pastores aqui. Vocês foram massacrados pela igreja, vocês foram expulsos da igreja. Levanta os 2 vovozinhos, Juliano. 2 vovozinhos, levanta e chora. Sou eu. Eu saí, meu irmão, eu estava do outro lado, onde a gente senta ali. Eu saí correndo igual um louco. Eu falei: como é? E abracei os velhos. Eu falei assim: não vai carregar mais isso. Eu ficar olhando, pois é, deve ter tido algum motivo. Tradicional demais. Eu não quero nem saber qual foi o erro. Eu quero saber daquele velhinho que está chorando, com uma mágoa no coração. Eu quero abraçar aquele homem, porque eu estou no poder do Espírito Santo. Eu não estou no poder da terra. Eu estou cheio do Espírito Santo, estou cheio de terra. Eu não estou cheio de problema, eu não estou cheio de dívida. Eu não estou cheio, não, eu quero lançar vida para esse idoso. E é isso que a igreja hoje precisa resgatar, irmãos. Uma igreja enraizada no Espírito, ela para de ficar observando parede, como o outro adora. Ela diz: ei, e aqui eu quero até corrigir algo. Alguém já disse assim: pastor,
A gente tem que se concentrar em Deus, no meio da adoração, é claro, só que você está no coletivo. Aí fecha o olho e olha só para Cristo no meio do culto. Não fecha não. Se o ministro falar isso aqui, desobedece ele. Obedece o pastor. Não precisa fechar o olho, não. Começa a dizer assim, Ele é santo, porque o céu está dizendo o que agora? Ei, Ele é santo, Ele está no trono, a terra copia o céu, por isso que o céu beija a terra. O que é que acontece quando o céu beija a terra? Avivamento em Éfeso. O que é que acontece quando a igreja beijar a santa felicidade? Avivamento e santa felicidade. Mas como que nós vamos experimentar isso? Dando respostas que o céu espera de nós. Só isso. Quem está comigo? Glória a Deus. Sem ação do Espírito, Jesus não nasceria, não começaria seu ministério e não enviaria o próprio Espírito Santo à terra para permanecer na sua igreja. Olha isso. Quem gerou Jesus? Banda, vem para cá. Espírito Santo. Quem habilitou Jesus com 30 anos? Depois que ele é batizado, o Espírito Santo falou assim, vou repousar sobre você para cumprir a profecia de Isaías. E você agora vai andar nas aldeias, guiado pelo Espírito. Jesus era filho. E filhos são guiados pelo Espírito. E a igreja? A igreja não seria igreja. Então, eu fiz isso lá nos homens, no retiro. Mateus 1, 18, 21 vai dizer que o nascimento de Jesus estava prometido em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito. Por que o nascimento de Jesus foi gerado pelo Espírito? Porque não poderia ser um relacionamento íntimo de homem e mulher. Porque ambos são pecadores. E Jesus teria que ser gerado pelo perfeito. Porque ele era perfeito. A única coisa que Maria fez foi cuidar dele no ventre, cuidar dele ali durante a sua infância, mas gerar é só obra do Espírito Santo. Não foi Maria e nem José que geraram Jesus. Foi obra milagrosa do céu tocando no ventre de Maria. E ela não era estéril, ela era virgem. Mas outra que era estéril, sua prima Isabel. Então perceba o alinhamento profético. Deus vem no ventre de Isabel, era estéril. João Batista. Relacionamento de dois, um homem, uma mulher, um casal. Agora João Batista é o precursor da vinda do Messias, cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Agora o apontamento é para a vinda de Cristo. Cristo vai nascer agora gerado pelo Espírito dentro do ventre de Maria. E agora eles se encontram. Uma diferença de talvez 6 meses, 5, 6 meses. Quando Maria está no mesmo ambiente que Isabel, o ventre das duas começa a se mexer. Por que não para de mexer? Porque ambos estão já cheios do Espírito Santo, porque foram gerados pela presença do Espírito Santo. O que o Espírito Santo gera, o tremor, o agitar, é obra do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo gera sonhos, esses sonhos vão se concluir. Quando o Espírito Santo gera palavras, fala palavras, isso vai acontecer. E aconteceu, e agora o Espírito Santo vem nesses ventres, agora está começando o quê? Esse agir poderoso. Só que quando Maria declara isso, aliás, o anjo declara, o Espírito Santo fala isso aqui, declara isso para Maria, ela tem uma resposta. O Espírito Santo no ventre de Maria, Lucas 1, 34 a 36, perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo descerá sobre você, e o Espírito do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que disser ser estéril, já está em seu 6º mês de gestação. Irmãos, Maria, quando recebeu a notícia que seria a mãe de Jesus, diz, como isso será feito? O anjo vai dizer, descerá sobre ti. Pastor, estou com os meus problemas, estou com as minhas dívidas, estou com as minhas lutas, com as minhas adversidades. O que é que você acha que a mensagem
está sendo declarado sobre a tua vida nesses momentos desafiadores do Espírito Santo. Vai descer sobre você, Carlinhos, vai descer sobre você, Lani, vai descer sobre você, Jesus, vai descer sobre você, filho. Descerá sobre ti a presença do Espírito Santo de Deus. Senhor, está difícil, está doendo, eu não consigo ter perspectiva mais, eu não consigo mais ter esperança. Descerá sobre você o Espírito Santo de Deus. Eu estou tentando desanimar. Vai descer sobre você o Espírito Santo de Deus. Quem quer mais desse Espírito Santo nessa manhã? Então fique de pé no seu lugar. Eu fecho essa palavra. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Em Atos 2 vai mostrar que, clamando 10 dias. Por que a campanha 40 dias de oração? Porque essa campanha, esse movimento de oração, ele vai culminar no dia 19 de maio. É a data que se comemora o dia de Pentecostes. É o dia do congresso de famílias. É o dia que vamos passar o dia orando na igreja, em jejum. Nós estamos dando uma resposta só. Mas eu creio que Ele vai beijar a terra. Eu creio que Ele vai beijar a nossa igreja. Ele vai beijar a tua casa. E sabe, irmãos, eu tenho ouvido isso, as lutas de cada um. Eu tenho dito, vai descer sobre você. Então eu quero que a gente dê uma resposta hoje ao Espírito Santo. Vamos dar uma resposta? Você quer ser cheio do Espírito? Você quer buscar mais do Espírito? Você quer ir no profundo com o Espírito Santo? Vem para cá. Vem para cá. Porque isso que o Gabriel vai cantar aqui, nós vamos cantar juntos. Pastor, quais são as evidências de uma geração cheia do Espírito Santo? Venham bem para frente, isso. Quais são as evidências? Falando entre si com salmos, hinos e cânticos. Isso é evidência, está no texto que eu li. Pastor, quais são as evidências de uma geração cheia do Espírito Santo? Falando hinos, salmos e cânticos. E mais o que? Sendo gratos constantemente. Se no teu coração tem mais murmuração, você está cheio de si e não está cheio do Espírito. Se você está murmurando, se auto-idolatrando, é o ego. Ego ferido, orgulho acentuado. Você tem que abrir mão desses lixos aí. Quem que te feriu, ou você que se feriu, ou alguém falou alguma coisa, alguém agiu com você. Quantos anos você está carregando isso? E você quer bater o pé dizendo assim, não. Vai ser assim? Não, não vai ser assim não. O Espírito Santo descerá sobre ti. E o jeito dele é melhor, o jeito dele é perfeito. E mais o que, pastor? Sujeitem-se uns aos outros. Eu sirvo você e você me serve. Eu me sujeito. Você está entendendo isso? Olha isso. É sensacional. Ele está aqui, irmãos. Tem uma chave virando na nossa igreja nessa manhã. E não é chave de poder, não é chave de glória, não é chave de milagres, não. É a chave da igreja dizendo assim, mais profundo no Espírito. Eu vou alargar essas filosofias, esses conceitos, que eu fiquei preso nisso. E eu quero que o Espírito venha. Ele está começando a liberar dons agora aqui. Por isso pode pedir pelos dons. Nossa igreja vai fluir em todos os dons, em todos os ministérios. Vai acontecer. Não tenha medo disso. E nesse momento nós vamos adorar, porque essa é a manifestação da terra, dando uma resposta assim, nós estamos cheios, então nós adoramos. Nós falamos os hinos, nós falamos a palavra de Deus, os salmos. Nós nos sujeitamos uns aos outros, honramos uns aos outros. Uma igreja cheia do Espírito Santo, não tem mais um. Agora envolve o nós. É o nós em nós. É a Trindade em nós. É o grande eu sou.
é o Espírito de Deus vivo, é a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, unificado no mesma essência, no mesmo propósito, e vivemos um só batismo, um só Senhor, uma só fé, uma só palavra. E Ele quer encontrar uma igreja unida, conectada, experimentando esse desejo por mais e mais e mais do Espírito Santo de Deus.